E nós falamos das substâncias orgânicas que elas o quê? Tem carbono na sua constituição. Elas desempenham inúmeras funções, como o metabolismo, que eu acabei de falar, né? Então, esse metabolismo ele pode ser essa respiração celular nossa, que é um fenômeno. Esse gás oxigênio, ele vai atravessar todo o sistema respiratório e chegar até lá nossos alvéolos pulmonares. E lá nos alvéolos pulmonares, esse gás oxigênio vai sofrer uma hematose, que é uma troca gasosa, né? Para quê? Para trocar tanto o gás oxigênio pelo gás carbônico. Então, o metabolismo ele está presente em toda a nossa célula, tá? É uma reação. Reserva. Que tipo de reserva? Nós, seres vivos, nós temos uma reserva de energia. Uma reserva de energia, por exemplo, no tecido adiposo, que é a nossa gordura. Estrutural. A função orgânica serve também como estrutura do ser vivo. Tá? Informacional, regulação, enfim. Com o passar do tempo, a gente vai estudando cada um desses daí. De substâncias orgânicas, o que nós temos? Carboidrato. O que é um carboidrato? Ele é considerado um açúcar. O sinônimo do carboidrato pode ter hidratos de carbono, açúcares, glicídios e glucídios. O carboidrato é um mono. Mono significa poucos, no caso sacarídeo. Qual é a fórmula dele? CnH2nOn, aonde esses N's aqui significa números de carbono que variam de 3 a 7. Então, monossacarídeos são aqueles compostos que possuem de 3 a 7 o quê? Carbono. Aqui são 3, aqui são 4 carbonos, aqui são 5 carbonos, aqui são 6 carbonos e aqui são 7 carbonos. E pela linguagem da matemática, quando se fala em 3, é tri, em 4 é tetra, em 5 é penta, em 6 é hexa, em 7 é hepta. Mas como nós estamos falando de carboidratos, nós simplesmente trocamos a ose. Pode perceber que nós estamos estudando química aqui, que vocês verão com o passar do tempo. Então, a triose. É C3H6O3. Esse N aqui, vamos fazer uma comparação. CN, então, triose é aquele que tem 3 carbonos. Esse é o carro-chefe de toda a fórmula do carboidrato. É o carbono. Você está vendo esse H que está 2 na frente do N? Quanto que vale o N? 3. Por que valeu 6 o H de hidrogênio? Quantos hidrogênio, então, tem nessa fórmula da triose? Para esse monossacarídeo, 2 vezes 3, 6. E o O vai pegar o mesmo número do carbono, por isso triose. Tetrose, carbono, se ele tem 4, né, essa fórmula com 4 carbonos, para a fórmula, o hidrogênio vai ser o 2 vezes o N. Então, 2 vezes o 4, será 8. E o oxigênio acompanhando o número do carbono. Pentose e hexose são os carboidratos mais importantes. Não sei se vocês já lembram que a professora sempre cantava para vocês, tanto no 7º, quanto no 8º, quanto no 9º ano. Glicose? Qual é a fórmula da glicose? C6H12O6. C6H12O6. Eu sempre cantava assim para vocês e vocês ficavam todos animados. Quem foi meu aluno e quem lembra, né? Então, pentose tem 5 carbonos, 10 hidrogênios, 5 oxigênios. Hexose, 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Heptose, 7 carbonos, 14 hidrogênios
e 7 oxigênios. Nós estamos vendo substâncias orgânicas. O carboidrato, onde é que nós encontramos carboidratos? Professora, mas o pão, ele é feito de trigo, ele é feito de amido. E o amido, ele tem várias moléculas do quê? De açúcares. As pessoas que têm diabetes confundem muito, porque os diabéticos, eles têm que fazer o quê? Uma dieta, tanto do açúcar branco, né, dos chocolates, dos doces, enfim, tanto quanto também do arroz, do feijão, do pão. Por quê? Porque dentro dele há uma quantidade significativa de carboidrato, e o carboidrato, ele também tem açúcar, né? Enfim, agora vamos ver só essa parte aqui mais importante da pentose. Pentose, como nós falamos, é um monossacarídeo. O que é um monossacarídeo? O monossacarídeo é aquele que tem de 3 a 7 carbonos, né? Então vamos ver a pentose. Carboidrato pentose. Nós temos como exemplo ribose e desoxirribose. Então pentose não tem 5 carbonos? Então, como é que vai ficar a fórmula de uma ribose? Se tem 5 carbonos, o H vai ser 2 vezes 5. 2 vezes 5, 10. E quantos oxigênios eu terei nessa fórmula? Terei o mesmo número de carbono. Então, vai ficar C5, H10, O5. Essa informação é pré-requisito para nós estudarmos sobre RNA e DNA, que são as nossas informações genéticas. O RNA tem a ribose, porque RNA é chamado ácido ribonucleico. Esse ribo é porque contém essa fórmula da ribose. Existe essa pentose presente na ribose. E na desoxirribose? Olha essa palavra, des. Des é quando tira. Oxi, tirou o quê? O oxigênio. Então, desoxirribose, se é uma ribose, teremos 5 carbonos, 10 hidrogênios. Mas você vai verificar aqui que nós temos o quê? Um oxigênio a menos que o carbono. Por quê? Porque desoxirribose, tirou um oxigênio. Está presente no ácido desoxirribonucleico. Então, o A é de ácido, D é de desoxirribo, N é de nucleico. Seis carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. C6H12O6, C6H12O6, glicose. Para que serve a glicose? Quando ela vai lá na nossa mitocôndria, nós vamos estudar que lá na célula nós temos uma fábrica de energia, uma estrutura importante chamada mitocôndria, parecendo um carocinho de nozes. Naquela estrutura que você vai ter a energia de todo o seu corpo. É uma organela presente na célula que faz a nossa respiração celular. Então, só vamos ter a energia que nós temos porque essa glicose chega na mitocôndria. Porque a glicose é fonte de energia. Sua decomposição fornece energia para a fabricação de moléculas de ATP. Então, ATP, moléculas de ATP, significa, entre aspas, as moedinhas de energia.
encontramos exose? Na glicose, frutose e galactose. Frutose é o açúcar da fruta. Galactose é o açúcar do leite. Temos glicose, frutose e galactose como exose. O que é uma exose? É uma fórmula que tem 6 carbonos na sua constituição. Então, todos são monossacarídeos, carboidratos. Existe também os disacarídeos. Porque são quantos? São formados a partir da união de 2 monossacarídeos. Então, nós temos exemplo aqui de maltose, celobiose, sacarose e lactose. C12H24O12. Isso é só para vocês terem uma noção dessa conjuntura química, dessas fórmulas e desses nomes que, com o passar do tempo, juntamente com a professora de química, você vai assimilando. Poli. Olha só outro carboidrato que é poli. Polissacarídeo. São formados a partir da união de centenas e centenas de monossacarídeos. Então, você vai imaginar o amido, que ele é presente no milho. Você vai ver que dentro do milho nós temos aquela gominha amarela. Aquilo lá é amido. O soja, o arroz é amido, o feijão é amido. Então, o que é amido? São vários monossacarídeos, centenas de monossacarídeos. Pensa você comer um arroz, pensa você comer um feijão, ou a pessoa que é diabética. Para ele comer aquele amido, a insulina dele terá que degradar muitas moléculas de açúcares. Então, por isso que tem que ter a dieta. Glicogênio. Glicogênio é reserva energética dos animais. Então, gente, o nosso fígado é glicogênio puro. É açúcar puro. Todo o nosso fígado é feito de glicogênio. Então, o que é o glicogênio? É um polissacarídeo, é um carboidrato, é um açúcar. Quitina, celulose. Essa celulose, nós não conseguimos degradá-la, mas nós não conseguimos degradar somente os ruminantes. No caso, as vacas. O que é ruminante? Ruminante é a vaca, ela fica mastigando, 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 engole, depois regurgita. O que é regurgitar? Vomita na boca de novo, mastiga, mastiga, mastiga e engole. Só que dentro de um dos estômagos da vaca, tem uma bactéria que degrada essa celulose. Ela, para ficar daquele tamanhão dela, por conta dessa celulose, que é muito o quê? Monossacarídeo, é muito açúcar. Então, ela se alimenta daquela vegetação que tem celulose e há uma quebra constante dos açúcares que faz com que a célula da vaca ela tenha muita energia.